E aí, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Rafael Nery, sou professor de Filosofia e Sociologia, e você está aqui no canal Pense Muito. E com mais uma novidade no canal, agora a gente vai ter, né, esse novo projeto que são essas mini aulas, né? A gente vai pegar assuntos é, do ensino médio e trabalhar de uma forma um pouco mais detalhada, né? A gente vai pegar um assunto, dentro do assunto a gente pega uma parte desse assunto para trabalhar ela de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais detalhada, para que a gente possa levar um entendimento maior para você. Diferente do que a gente vai já encontra, né, aqui nos vídeos curtos, né, que a gente tem lá sobre assuntos que também caem no Enem, em relações cotidianas, mas são uma perspectiva mais filosófica, né, não tem tanto detalhamento, e às vezes fica um pouco mais complicado de entender. Então, com esse intuito, a gente está trazendo aqui para vocês essas mini aulas aí, mas, contudo, a gente vai precisar muito da participação de vocês no comentário, tanto aqui embaixo, né, no YouTube, mas como também no nosso Instagram, que é o canal Pense Muito. Lá vocês vão poder, né, mandar mensagem, pedir assuntos. Por quê? Porque a gente vai ter 2 aulas, mini aulas no mês, né? Então não vai ter tanto assunto, não vai ter tanto tempo para trabalhar todos os assuntos. Então você pode deixar aí no comentário, tanto aqui no YouTube quanto lá no direct no Instagram, alguns assuntos que você quer ver, né, trabalhando aqui. Eu quero saber mais um pouco sobre a teoria das causas de Aristóteles, as 5 vias de Aquino. Eu quero entender um pouco mais o pensamento do Heidegger. Então, deixa no comentário que a gente vai trabalhando isso, beleza? Então, hoje a gente vai trabalhar o assunto trabalho, né, visão de trabalho, de uma perspectiva apenas teórica, na visão tanto do Emile Durkheim quanto do Karl Marx. Então, logo depois da vinheta, a gente começa. Então, galera, né, como eu disse, hoje a gente vai trabalhar a visão de trabalho. Cara, trabalho é o assunto em sociologia, né, sociologia geopolítica, geografia, que o Enem ama, né? Vai ter várias questões sempre, todo Enem tem várias questões sobre o trabalho, né? Na visão de Karl Marx, na visão de outros pensadores, né? Porque o trabalho ele abrange ali não só a teoria, mas também a análise de modo de produção, os tipos de modo de produção, as doutrinas econômicas existentes, né, nessa produção capitalista, sempre visando essa perspectiva capitalista, né? Então, a gente trabalha Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Volvismo, neoliberalismo, liberalismo econômico, Estado do bem-estar social, as fases do capitalismo. Então, tudo isso aí envolve trabalho, né? Então, com certeza ele vai se relacionar com outros aspectos, né? Como também a perspectiva do quando a gente analisa, né, as técnicas de produção. Então entra o contexto aí da ciência e evolução, a globalização. Então esses processos eles se interagem. Então, consequentemente, o trabalho é algo que cai muito no Enem, né? Ele está presente no Enem em todo ano, tá? Hoje a gente vai falar, como eu disse, numa perspectiva mais teórica, né? Então a gente vai ver aí, inicialmente, dentro da sociologia, qual é a nossa visão sobre o trabalho, né? Primeiro ponto, a gente entender que o estudo do trabalho ele se inicia pós-industrialização, né? Nesse período de revolução industrial, na modernidade. Então a gente está ali naquele período do crescimento ou no surgimento do processo industrial, né? A gente tem que lembrar que a primeira revolução industrial acontece em 1760, né? A gente data aí 1760. Então, nesse processo, né, iluminismo trazendo para a gente uma perspectiva desse trabalho. E o interessante é que é só na modernidade em si que o trabalho ele tem uma perspectiva positiva, cara. Isso é muito importante a gente lembrar. Por quê? Porque ao longo do decorrer da nossa história, né, da história da humanidade, o trabalho ele sempre foi visto de uma forma pejorativa, negativa, né? Por exemplo, se a gente vai ver lá na Grécia Antiga, o trabalho era visto para aquelas pessoas que não eram, como é que eu posso dizer, não tinha excelência,
né? Eles não eram capazes, porque aqueles que tinham erudição, eles não poderiam trabalhar, porque eles precisavam do ócio. O ócio sempre foi uma coisa muito bem vista, né? O ócio, o tempo vago. Por quê? Porque é a partir do tempo vago que a gente consegue estudar, a gente consegue criar essa erudição, né? O trabalho sempre foi visto para aquelas camadas, né? Aqueles estratos sociais é, que está na base da nossa pirâmide, que sustenta, né? Que por muito tempo foram os escravos, depois foram os servos, e quando a gente chega num processo de classes, o proletariado. Então, o trabalho ele sempre foi visto na forma pejorativa. Só que, quando eu chego aí no pós-industrialização, né? Pós-revolução industrial, e chega nesse iluminismo, né? Eu vou ter um carinha que é chamado Adam Smith, que ele começa a me trazer uma perspectiva positiva do trabalho. Por quê? Porque a gente entende, né? A gente não, o Adam Smith ele vai trazer para a gente o entendimento da construção de riqueza, né? E como é que a gente constrói riqueza? Se você não é herdeiro, se você não ganha, né? Você já nasce tendo posses e tal, a única possibilidade de você construir riqueza é através da sua ação, né? A sua ação transformando o meio. Isso é trabalho, né? Qualquer coisa que a gente faça, né, a gente transforme o meio, a gente determina isso com o trabalho, né? Então, claro que a gente vai ter uma diferenciação do trabalho que gera um ganho, né, assalariado e tal, e o trabalho que é um trabalho que ele não vai gerar um ganho e tal. Por exemplo, você arrumar a sua casa, né? Você não está tendo esse trabalho assalariado, mas continua sendo um trabalho, tá? Então, o Adam Smith vai dizer, olha, é só através da produção, através do trabalho, que você consegue gerar riqueza. Então, ele começa a trazer uma perspectiva de que o trabalho não é algo negativo, o trabalho é algo importante, porque é a partir do trabalho que você consegue ser alguém na vida. Essa é a primeira visão aí que vai me trazer uma perspectiva positiva do trabalho. A segunda visão que a gente vai encontrar também trazendo essa perspectiva positiva, é do Karl Marx. Por quê? Porque o Karl Marx ele vai analisar a sociedade a partir do trabalho. Para ele, a gente só entende a sociedade se a gente entende o modo de produção e como nos relacionamos dentro dessa produção. Por quê? Porque o que faz a gente ser um ser humano, o que diferencia a gente de todos os outros animais, é que a gente consegue transformar, né, a natureza, a gente consegue produzir. Nenhum outro animal consegue isso. Todo animal ele nasce para fazer aquilo. A gente nasce e a gente consegue, a partir da nossa condição racional, transformar essa natureza em um bem que facilite a nossa vida, né, que traga uma condição de melhoria, entre outras questões, né? Então, essa é a grande diferença. O trabalho é aquilo que define a sociedade. O trabalho é aquilo que define, né, como nós funcionamos. O trabalho seria o ponto essencial para diferenciar o homem de todos os outros animais. Então a gente começa a ter uma visão positiva aí dentro dessa perspectiva, tanto do Adam Smith quanto do Karl Marx. Claro que cada um tendo uma perspectiva diferente dessa produção. Então, como a análise, o estudo do trabalho, ele só se dá a partir dessa visão positiva, e essa visão positiva se dá pós-industrialização, então sempre, né, quando a gente encontra um estudo da análise do trabalho, a gente vai analisar o funcionamento do processo capitalista pós-industrial. Por mais que a gente vá, em algum momento, dentro da sociologia, observar como se dava uma sociedade escravista, uma sociedade de servidão coletiva, uma sociedade baseada em coletividade, né, no meio de produção primitivo. Né? Isso é apenas um contexto histórico. A gente tem que observar o processo histórico para entender a atualidade. Como o nosso estudo dentro da sociologia do trabalho é um processo pós-moderno, a gente vai analisar o modo de produção capitalista, né? E dentro dessa análise eu trouxe dois pontos muito importantes para a gente ver. O primeiro é o do nosso querido Emile Durkheim, né? Pensador francês, ali também do século XIX, né, metade do século XIX,
que a gente vai encontrar o pensamento do Durkheim, um cara que é muito influenciado pelo pensamento filosófico do positivismo de Augusto Comte, mas que vai criar, né, a sua teoria funcionalista, né, uma análise de que o indivíduo ele é fruto do seu meio, né, fruto da sociedade. A sociedade, ela molda esse indivíduo, através dos fatos sociais, que pode ser um assunto para alguma outra aula, né? E a gente pode detalhar o que seria fato social, o que seria essa teoria do M. Durkheim. Mas, para o Durkheim, esses fatos sociais moldam o indivíduo e esses fatos sociais eles são colocados em prática pelas instituições sociais. E uma dessas instituições sociais seria o trabalho, né? E o trabalho como uma instituição social, numa teoria funcionalista do Emile Durkheim, o trabalho ele tem uma função, né? Ele tem uma função específica, ele tem uma função de moldar o indivíduo, ele moldar a sociedade de alguma forma, né? Então, qual seria essa função do trabalho, né? Para o Emile Durkheim? Primeiro ponto, né? Para o Emile Durkheim, como a gente está dizendo aqui, o funcionamento, né, do indivíduo dentro da sociedade, ela está muito relacionada ao trabalho que ele possui, né? O trabalho define como esse indivíduo ele age dentro de uma determinada sociedade, né? Como assim? Ele define onde esse indivíduo frequenta, geralmente onde esse indivíduo mora, né? Como ele se porta, como ele fala, né? Então isso está muito relacionado a uma condição de trabalho. Isso gera aquela ideia de estereótipos, né? Então a gente pode pensar que o pensamento do Emile Durkheim, ele é um pensamento que vai gerar estereótipos, né? É estereótipos que a gente consome, né? Que a gente reproduz, né? A gente, por exemplo, quando a gente pensa, o pessoal de humanas, ele funciona desse jeito, né? Vender artes na praia, anda meio mais jogado, né? O pessoal de exatas usa óculos, é bem estudiosos e bah. Então a gente cria esses estereótipos, né? Esses estereótipos, eles não está relacionado apenas a quando a gente vai estudar, mas ao funcionamento real, né? Da nossa profissão, né? Quando você olha para um médico, você espera que o médico cuide da saúde, né? Então, isso gera ao médico um estereótipo, né? O advogado de sempre andar de blazer, de terno, né? Falar, conversar de uma forma, né, mais erudita, né? Trabalhar através de conceitos de leis e tal. Então, eu crio a funcionalidade e também cria os espaços que eu vou. Por quê? Porque, querendo ou não, uma profissão você tem uma recompensa, e a gente vai falar um pouco dessa recompensa já já, ele tem, né, um valor, né, um salarial diferente. Então, se você é médico, você mora em um bairro, né, compatível ao salário que você recebe. Né? Você frequenta lugares, né? Você vai a um determinado restaurante, né? Você matricula seus filhos em uma determinada escola. Então, os lugares que você frequenta também é relacionado ao trabalho que você está, né? Então, isso está muito relacionado ao trabalho, à função, a forma como nós, como indivíduo, somos colocados nesse meio social, né? Outro processo é que esse trabalho ele precisa gerar um equilíbrio, ele gera um equilíbrio social. Por quê? Né? A gente tem que analisar também que nessa visão a gente vive uma solidariedade orgânica, que pode ser pauta para outra aula, né? Falar sobre solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Só que na solidariedade orgânica, quando a gente pensa ali no Emile Durkheim, ele trazendo que eu tenho uma sociedade complexa industrial, onde a nossa coesão social ela depende da interdependência dos trabalhos, né? Então eu tenho uma variação de trabalho que é importante ser analisada, né? Isso quer dizer que eu tenho muita função nesses trabalhos e eu preciso que esses trabalhos sejam ocupados por várias pessoas. Porque imagina,
Imagina se numa sociedade só existisse médico. Se em uma sociedade só existisse advogados, professores. Como essa sociedade funcionaria? Né? Então, para gerar o equilíbrio, esse trabalho existe. Porque ele gera essa interdependência, né, de todos os trabalhos entre si. Mas como é que ele vai gerar esse equilíbrio? Através de um sistema de recompensa. É aí que o Emile Durkheim vai dizer que as desigualdades elas são aceitáveis. Por quê? Porque eu tenho um sistema de recompensa e se essa recompensa está relacionada ao nosso esforço. Quanto mais eu me esforço, mais recompensa eu tenho. Claro, isso é uma análise extremamente limitada, mas é uma análise que a gente vê aí, pô, é século XIX, metade do século XIX, e ele vai dizer assim, se eu me esforço muito, consequentemente, eu tenho, como eu posso dizer, eu tenho o direito de ter uma recompensa maior. Então, se tu passa 11 anos dentro de uma faculdade de medicina, tu tem mais direito, né? Tu vai ter uma recompensa maior para, sei lá, alguém que fez um curso técnico de 1 ano e meio. Essa seria a ideia. Então, se tu se esforça bastante, tu recebe uma recompensa bastante. Então, na ideia do Durkheim, nem todo mundo quer ter o mesmo esforço. Tá? Então, se nem todo mundo quer ter o mesmo esforço, nem todo mundo vai ter uma recompensa, e isso faz com que eu tenha pessoas em todas as funções de trabalhos variados que nós temos dentro da nossa sociedade. E essas variações de trabalho me geram um equilíbrio dentro da minha sociedade, porque eu vou ter gente dando aula, eu vou ter gente salvando vidas, eu vou ter gente construindo, eu vou ter gente limpando as ruas, eu vou ter gente fazendo segurança e por aí vai. Né? É o equilíbrio que esse trabalho traz. Então, para o Durkheim, o trabalho é uma instituição social que tem uma função, né, gerar esse equilíbrio definindo como nós funcionamos dentro da nossa sociedade. Então, a gente percebe que o trabalho é uma grande instituição social aí na perspectiva do Emile Durkheim. O outro ponto é o do nosso amigo filósofo alemão Karl Marx. Né? Karl Marx, ali no início do século XIX, Karl Marx ele vai fazer essa análise, como a gente já falou, do trabalho, na perspectiva de entender a sociedade a partir dessas relações de trabalho. E o Karl Marx ele vai analisar, né, esse modo de produção capitalista. E que o modo de produção capitalista, para o Karl Marx, é um modo de produção exploratório. Como ele se dá é um modo de produção exploratório. Isso quer dizer o quê? Que essa produção, esse modo de produção capitalista como existe, né, como existia naquele tempo, e pode analisar dessa forma, ele não gera uma condição social para todos. Ele explora uma parte para que uma parte tenha uma recompensa em cima dessa exploração. Então, esse modo de produção, ele é um modo de produção alienante, né? Ele gera a alienação. Esse é um dos principais pontos teóricos do Karl Marx, tá? A alienação do modo de produção capitalista, né? Mas como é que acontece a alienação, né? Como é que se dá essa alienação nesse modo de produção? Primeiro ponto, né? Eu tenho uma transformação no modo de produção, né, que eu saio da manufatura e venho para uma produção industrial, onde o homem ele deixa de ser a peça principal desse modo de produção. Né? Ele deixa de ser o centro dessa produção, porque na manufatura o homem ele era a produção do início ao fim. Né? Então, quando um objeto era produzido naquele modo de produção manufatureiro, e aquele objeto, aquele produto, ele era incrível, né? Belíssimo, a pessoa que produziu era vista nesse modo, nesse objeto. Ela era, como eu posso dizer, aclamada pela capacidade de fazer algo tão incrível. Mas quando a gente sai desse modo de produção manufatureiro e entra para o modo de produção industrial, o homem ele é apenas uma peça, né, no processo de produção.
E uma peça que às vezes a gente nem se lembra, porque a superestrela, né, o pop, o incrível da industrialização é o produto final. Né? Então o homem ele deixa de ser o objetivo, o objeto importante, e passa a ser apenas uma parte. Mas como é que ele passa a ser apenas uma parte? Simples. Eu tiro dele, né, o direito de fazer a produção toda. Eu divido essa produção. Essa divisão de produção no modo de produção capitalista, ela vai evoluindo, né, cada vez mais. Né? Então, a gente vai tendo uma divisão inicial, onde, olha, em vez de tu fazer todo o processo, tu faz um quarto desse processo e eu tenho mais outras 3 pessoas para fazer o resto desse processo. Né? E aí eu vou chegando, por exemplo, a um modo de produção fordista, onde exatamente eu faço uma pequena partezinha dessa produção. Né? Então, quanto mais eu divido essa produção, mais eu torno o trabalhador alheio. Alienação. Alienação, se a gente for entender a palavra em sua definição, né, e estudo, a alienação é você ficar de fora de algo. Né? Se ser alienado é você estar fora da realidade sobre aquilo. Então, a alienação dessa produção é quando você faz com que o homem fique alheio daquilo que ele está produzindo. Isso quer dizer que ele não tem conhecimento. Alienação, tá? Ele fica fora, ele não tem conhecimento sobre aquilo que ele próprio produz. Vê? Então, tem uma tirinha que foi sempre muito utilizada nos vestibulares, que é um cara na linha de produção, e aí ele se aposentando, né, depois de 30 anos, aí o cara pergunta pra ele, e aí, o que você vai fazer depois nessa aposentadoria? Ele disse, vou chegar no fim da linha de produção, porque eu quero descobrir o que é que eu produzo há 30 anos. Então, é bem nessa perspectiva. Né? Então, essa alienação vem dessa divisão dessa minha produção. Mas por que a gente aceita essa alienação? Simples, porque a gente começa a perceber e a aceitar que essa é a única possibilidade que nós temos. Por quê? Porque foi retirado do proletário o meio de produção. O meio de produção foi tomado pela burguesia. Então, para ele, não restou outra opção a não ser vender sua força de trabalho. Porque, bora lá, você vive no mundo capitalista, né? E se você não trabalhar, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não mora, você não come, você não vive. Trabalho define o homem nessa perspectiva. Você precisa trabalhar para existir, né? Principalmente quando a gente pensa no mundo capitalista. Então, esse trabalho é necessário. Então a gente aceita. Mas pior ainda, porque a gente aceita ganhar pouco. Porque a gente percebe, de alguma forma, né, a gente acha que é justo. A gente tem uma troca justa de salário, porque como sobrou pra gente apenas a venda da força de trabalho, essa venda da força de trabalho se dá a partir, né, de uma troca salarial, a gente aceita ganhar pouco. Por que a gente aceita ganhar pouco? Porque como eu tive uma divisão dessa produção e eu faço uma parte bem pequena, né? O que acontece? Pô, eu penso, caramba, eu só tô aqui apertando porca, né? No final da produção sai um carro. Eu só aperto porca, sai um carro. Então, consequentemente, o meu trabalho é ínfimo. Então, pô, eu mereço ganhar pouco mesmo, porque eu faço muito pouco. Só que isso é uma visão totalmente errada, né? Porque esse pouco ele também se faz necessário. Porém, como eu não tenho noção, né, desse processo de exploração, porque se torna uma necessidade o trabalho, e eu me torno alienado, eu aceito, eu acho uma troca justa. Então aqui eu tenho uma exploração que gera um lucro a mais para o dono dessa produção, né? A partir da mais-valia, que pode também ser outro ponto em outra aula.
né? Então a gente vê aí para o Karl Marx um modo de produção capitalista, um modo de produção exploratório e alienador. Beleza? Então, bora lá, galera. Essa aqui foi a nossa primeira aula. Vai ser uma aula não tão longa, nem sempre tão longa, porque eu quero pegar temas nichados, específicos, dentro de um tema maior, tá? Porque não dá para fazer uma aula de 1 hora e colocar, a não ser se a gente faça lives e entre outros processos, pode ser que futuramente a gente comece a fazer, né? Aulas mais longas com lives e participação ao vivo, em algum momento, um aulão. Porém, vai ser essas aulas aí que vai estar sempre nesse meio aí, 20 minutos, no máximo 30 minutos, né? Onde a gente vai tentar abordar de uma forma mais legalzinha, tá? Sobre esses pontos, tá? Então, qualquer dúvida, deixa no comentário que eu vou responder, tá? Qualquer indicação sobre assunto também deixa no comentário que a gente vai preparar aí essas próximas aulas. Lembrando que todo mês a gente vai ter aí 2 aulinhas, né, mini aulas, que vai ser postadas sempre na quinta-feira, tá? Então, 2 vezes no mês a gente vai ter essas mini aulas até, né, o Enem, para que a gente possa ajudar vocês a desempenhar da melhor forma, né? O canal quer trazer para não só para os amantes e curiosos sobre filosofia, mas também para os vestibulandos, uma condição de ter acesso de uma maneira fácil e legal, assuntos que vão estar ali presentes no Enem, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.